Hora do Alô Concurseiros. Você que está na maratona de estudos, fique ligado no nosso bate-papo de hoje. Você vai ver que pode estar cometendo muitos erros aí nos seus estudos, que atrapalham o seu rendimento e aprendizado. Rodrigo Andrade, bom dia. Vamos começar com o bicho-papão dos concurseiros? Bom dia, Larissa. Seja bem-vinda, né? Muito obrigada. Pois é, Larissa. Temos o raciocínio lógico como um temor dos concurseiros. E a nova tendência é que todos os concursos exijam esse esforço a mais do concurseiro. Acabou aquela história simplesmente de estar caindo só a parte matemática. Aquela questão de você estar simplesmente decorando fórmulas e tentando aplicar. Os concursos hoje exigem que os concurseiros eles pensem mais um pouco, para que a gente possa realmente ter até um funcionário bom mais convocado, para que ele possa exatamente sair de determinadas situações do dia a dia. Como sempre, a gente preparou aqui bem didático para que os nossos telespectadores possam acompanhar. O raciocínio lógico é o pesadelo dos concurseiros? É sim, é sim. Como eu falei agora anteriormente, todo concurso hoje está exigindo essa parte de raciocínio. Então, antigamente usavam-se fórmulas. Hoje os problemas são mais interpretativos. Você realmente tem que ler bem o enunciado. E outra coisa, eu vou dar uma dica bem direitinho. Às vezes a resposta está no próprio enunciado e às vezes eles não conseguem interpretar de maneira correta. O candidato realmente tem dificuldade de entender o que está acontecendo. Com certeza. É interessante, hoje existem bastante sites, videoaulas gratuitas, inclusive hoje em YouTube, que ensinam passo a passo o raciocínio lógico de concurso. Porque antigamente era muito mais matemática. Hoje é raciocínio lógico matemática que a gente vai poder passar aqui direitinho. 80% ou mais dos concurseiros nunca se depararam com raciocínio lógico na vida escolar? Como venho e friso novamente, matemática sempre é a base. Então, a culpa, às vezes as pessoas querem culpar a vida escolar, dizer que a escola não tinha realmente a parte de ensino de raciocínio lógico, e não era tendência. Hoje é tendência. E quais são os principais erros? Os erros são muitos. Na realidade, o que se cobra hoje no raciocínio lógico é a parte de lógica, que é exatamente onde você vai ter que ter um entendimento das questões a partir do enunciado. O raciocínio lógico quantitativo, que é a velha matemática que está aqui inclusa dentro do processo. Os problemas envolvendo verdade ou mentira, porque, Larissa, as questões hoje elas cobram exatamente saber se existe essa possibilidade de certo ou errado, de acordo também com as bancas, uso de conectivos, que é muito importante. Então, um ponto fundamental para que você tenha entendimento aí de raciocínio lógico é você entender a parte de conectivos. Esses conectivos são importantes para que você desenvolva realmente a resposta correta da questão. Como fazer a negação de frases, uso da tabela verdade? O que é essa tabela verdade? Essa tabela verdade é uma tabela que é aplicada dentro da questão de acordo com o enunciado. E a partir dela você vai seguindo o caminho, se está correto ou está errado a determinado ponto da questão. Então é importante que você tenha realmente esse entendimento da tabela verdade. Os 4 erros nos estudos, nas anotações, no caso. O erro é anotar as informações na ordem em que elas estão sendo lidas, como deve ser, então? Larissa, o problema é o seguinte, é que o concurseiro, ele gosta de sair anotando tudo. Então, essa questão de você sair anotando tudo, isso vai fazer com que isso termine sendo uma cópia do material que você estudou. Então, só utilize a anotação dos pontos que sejam assim mais principais do conteúdo. Não adianta você também sair anotando tudo, porque termina você nem entendendo o conteúdo e nem assimilando ele. E os 7 pecados dos concurseiros? Os 7 pecados dos concurseiros é complicado. Vamos lá, a questão da gula. É a pressa de fazer a prova logo. Todo concurseiro, parece que quando ele chega na prova, ele já está com o cronômetro ligado, agoniado para terminar a prova. E as coisas não são bem assim. Você tem um tempo que varia de 3 horas e meia até 5 horas, como chegou a ser a matéria, o concurso da Caixa Econômica, e você tem que ter calma para poder fazer a prova. Nesse caso, então, seria melhor como? Começar pelas que sabe e depois fazer as que não têm muita afinidade? Eu sempre disse isso em outras colunas, exatamente a questão de você ir mais pela disciplina que você tem mais conhecimento. E achar que sabe de tudo, dá? Dá não, Larissa. Porque todo concurseiro tem aquela história, eu já estou pronto, tudo. Concurso são etapas. Concurso você só vai ganhar essa bagagem de acordo com o dia a dia das provas que você vai fazendo anteriormente. Vamos aos outros pecados aqui. A preguiça a palavra já é autoexplicativa, né? Por isso que a gente indica sempre ao concurseiro que ele tenha uma rotina de estudo baseada até num cursinho. Porque o cursinho ele vai dar uma disciplina. Então essa história de estar estudando em casa, às vezes aparece alguma coisa que faz com que você não estude. Então é importante você tirar essa preguiça do lado. E a inveja? Sempre olhar se o seu adversário está mais na frente nos estudos? Sempre acontece isso, né? De você estar olhando e dizer, fulano está mais preparado do que eu. Deixa o outro de lado e faça a sua parte, que é o mais importante.
Vamos ao outro aqui, a ira. Ficar nervoso ou desanimado com os estudos, dá? Não pode, mas acontece, Larissa. É normal hoje, na maioria dos cursinhos, acontecer uma saída de uma turma. Às vezes uma turma começa muito cheia e de uma hora para outra ela vai começando a esvaziar, porque as pessoas vão desanimando. E não pode ser assim. A luxúria é aproveitar o lazer e os estudos de forma exagerada. Nem estudar muito, nem passear demais, né? Aqui é 8 ou 80, né? Então, tudo tem que ser moderado, nada demais presta, né? Vamos ao sétimo, a avareza, economizar demais ou ser mesquinho com os estudos. O estudo hoje de um concurseiro tem um gasto, mas é um gasto, um investimento, você não olha isso como um gasto. E você tem que fazer com que invista em livros, invista em cursinhos, invista em videoaulas, isso é o que vai fazer com que você seja um material de apoio para que você busque sua aprovação. Rodrigo, mas para muita gente o desafio não termina quando ele passa num concurso público. É que tem muita gente que está nessa situação, passou no concurso, mas ainda não foi nomeado. E o caso dos concursados do Tribunal de Justiça da Paraíba de 2008 é um deles. Veja na reportagem. Joseni trabalhava numa indústria como supervisora de compras. Deixou o emprego privado sonhando com a estabilidade pública, mas se deparou com uma espera interminável. São mais de 3 anos e meio aguardando a nomeação. Com a expectativa do concurso, por ter sido aprovada, por estar chamando, eu larguei porque achava que ia ser nomeada. E hoje, 6 anos depois, estamos aqui, né, no final do concurso, tentando conseguir essa vaga, até porque o CNJ recomendou que ele chamasse os concursados. E até agora nada. Ela está entre os aprovados do concurso do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizado em 2008 e homologado 1 ano depois. Era para cadastro de reserva, mas como em 2010, segundo eles, foram abertas mais de 460 vagas no tribunal, o sonho parecia próximo. Parecia. Até hoje, a maior parte dos aprovados continua sem resposta. O pior, em julho, o prazo se expira. Eu me sinto mais lesada ainda, porque não vão chamar, porque não existe orçamento. A gente, sabendo que tem orçamento, foi publicado no dia 28 de janeiro no Diário da Justiça, o demonstrativo com despesa de pessoal, que mostra que eles estão no índice de 5,35. Se eles nomearem os 463 cargos que têm vaga, ainda assim não atinge o limite prudencial, ainda fica abaixo. Em setembro do ano passado, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, recomendou que o TJ da Paraíba nomeasse os aprovados e iniciasse a substituição dos mais de 300 cargos comissionados. Uma nova chama de esperança acendeu, mas logo veio mais decepção. Em nota, né, a imprensa colocou isso, que não seriam os convocados. Nem os de 2008, não. E a gente está sem entender isso até hoje, né? Como é que ele diz que não tem orçamento para isso e no seu próprio Diário de Justiça, né, ele lança lá os seus dados financeiros, dizendo que há ainda uma margem. Né? Então a gente queria ter uma resposta do TJ quanto a isso, né? O Tribunal de Justiça da Paraíba explicou que reconhece a orientação do Conselho Nacional de Justiça, que orienta pela contratação de concursados aprovados no certame de 2008 e 2012, mas que não tem condições de fazer as contratações por falta de dinheiro, segundo informação da Diretoria de Economia e Finanças do TJ. Mas esses concursados, eles têm direitos, têm garantias, Rodrigo, e é sobre isso que a gente vai falar ao vivo com a nossa repórter Linda Carvalho. Linda, bom dia. Quais são esses direitos? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. Nesse caso específico aí, os direitos dos concurseiros vai de acordo com o número de vagas disponibilizadas no edital do concurso. Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente é o Ricardo Fernandes, ele que é advogado e especialista em concurso público. Ricardo, bom dia. Nesse caso específico do Tribunal de Justiça, onde em 2008 foi realizado o concurso para preenchimento de cadastro de reserva, mas em 2010, de acordo com a determinação, foram criadas mais de 460 vagas. O Tribunal de Justiça da Paraíba tem obrigação de fazer essas nomeações e quais são os direitos dos concurseiros nesse caso? Bom dia, Linda. Bom dia, Paraíba. Infelizmente, neste caso concreto,
os candidatos que estão na condição de reserva, que foram candidatos à reserva de vaga, não têm direito líquido e certo de posse. Toda norma, toda lei que é promulgada ou que é feita ou criada depois da própria publicação do edital, as novas vagas criadas, ela não vincula a administração para um caso de contratação ou de direito subjetivo do candidato a tomar posse. Infelizmente, as vagas só são aquelas dispostas no edital do concurso. Se caso o concurso chegar no prazo de validade, os concurseiros, nesse caso, eles têm como recorrer à justiça? Como recorrer à justiça? Tem. Entretanto, como dito, as vagas realmente são só aquelas que estão previstas em edital. Ok, obrigada pelas informações, Ricardo. Bom dia. Larissa. Obrigada, Linda. Dá para incentivar essas pessoas que passaram, que ainda não foram chamadas, a estudar para outro concurso? Elas têm que ficar atentas a esse direito? Na verdade, você vai ficar atento, mas lembrando que nós temos até o prazo do finalzinho de junho para que esse pessoal seja convocado. Então não desanima não. De toda forma, já vai também tendo um foco em outros concursos, porque esse mês é um mês, esse final desse semestre é um semestre que está cheio de concursos. Aliás, tem novidade na banca organizadora do HU, não é isso? Saiu a banca organizadora AOCP, uma banca um pouco desconhecida aqui para a região, mas uma banca com particularidades muito parecidas com a FCC. Então fiquem ligados aí e dêem uma estudada na AOCP que já vem fazendo concursos anteriores. Muito obrigada, Rodrigo, pelas suas informações. E você pode participar, é só enviar um e-mail para a gente, alôconcurseiro@cabobranco.tv.br ou alôconcurseiro@paraíba.tv.br. Tem mais uma oportunidade para os concurseiros. A Prefeitura Municipal de Baraúnas, na região do Seridó do Estado, abre a partir de hoje as inscrições para 44 vagas em diversos cargos, nos níveis fundamental, médio e superior. O salário varia entre R$ 724 a R$ 2.500. As inscrições vão até o dia 15 de maio e podem ser feitas exclusivamente pelo site ufcg.edu.br. A taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 95.